e minutos. Ou seja, queridos, pense na sua vida ou nos eventos da sua vida como sendo assim, engrenagens que vão para frente. Vamos pensar que são as coisas boas que nos acontecem. Engrenagens que vão para trás, vamos pensar que sejam as coisas ruins que nos acontecem. Quanta coisa boa a gente poderia enumerar? Muitas. A gente tem teto, a gente tem comida para comer, né? Se você pensar nos eventos da sua vida, você vai perceber, temos filhos, pela graça de Deus, maravilhosos, todos lindos, né? E a gente vai perceber, queridos, que também nós temos eventos extremamente ruins, percas, pessoas que nós amamos que vão embora, que nós perdemos, né? Nós temos, às vezes, dificuldades financeiras que às vezes bate a nossa porta, enfermidade dos filhos, algumas mais leves, outras não, tá? E o próprio apóstolo Paulo, no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo, na verdade, no versículo 18, ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada por nós. Olha só, versículo 18, Paulo está dizendo que no tempo presente tem sofrimento. Tem sofrimento. Por quê, queridos? Porque a criação, por causa do pecado, diz o apóstolo Paulo, ela geme por causa do pecado. E nós gememos. A vida nesse mundo é dura. A vida nesse mundo é difícil. Tem perca, tem morte. A vida nesse mundo tem enfermidades. A vida nesse mundo tem problemas. Todo mundo que vive debaixo desse sol, queridos, passa por todo tipo de sofrimento. São questões emocionais, são questões físicas, são questões da alma. Então, a vida nossa aqui nesse mundo tem gemido. Nós gememos, porque a natureza geme por causa do pecado. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, tanto as coisas ruins como as coisas boas. Aí você pergunta: de que forma que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem? E aí no versículo 29 ele vai responder: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aí você pergunta: de que forma que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem? Quando nós, à medida que vamos vivendo a vida, e as coisas boas e as coisas ruins vão nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo Jesus nesse mundo. Com Cristo Jesus nesse mundo. Os eventos que batem a nossa porta, os ventos que sopram, às vezes até contra nós, na vida do crente, precisa levar o crente a se tornar cada vez mais submisso, cada vez mais próximo do Senhor Jesus. Como que isso pode acontecer na nossa vida? Eu te dou um exemplo. Alguns anos atrás, um pastor americano descobriu que estava com câncer. Sinceramente, eu não me lembro o nome do pastor e não sei se ele morreu ou se ele foi curado desse câncer, ou se ele ainda está lutando com esse câncer, não sei. Mas ele escreveu um artigo que você pode até encontrar na internet. Esse artigo ele tem o seguinte título: não desperdice o seu câncer. Não desperdice o seu câncer. Dentre várias coisas que ele coloca, eu me lembro de algumas coisas que ele colocou lá. Ele diz: olha, você vai desperdiçar o seu câncer se ao ter o câncer, descobrir que tem o câncer, você não odiar mais o pecado na sua vida. Você vai desperdiçar. O que ele quer dizer com isso? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se ao saber que você tem câncer, você não odiar mais o pecado na sua vida, você está desperdiçando seu tempo.
Segunda coisa que ele coloca lá que eu me lembro: você vai desperdiçar o seu câncer se você não passar a ter um olhar mais focado na eternidade. Na eternidade. E um desprezo maior pelas coisas desse mundo. Com as coisas desse mundo. Então, a segunda coisa que eu me lembro que ele coloca lá é isso. Eu estou com câncer. Essa foi a reflexão que ele fez sobre sua própria vida. Então, o meu olhar precisa estar na eternidade. Não é isso que o Cristo diz: olhai para as coisas lá do alto. Olhai para as coisas lá do alto. Depois ele vai dizer mais: você vai desperdiçar o seu câncer se você não resolver perdoar as pessoas que estão ao seu redor. Perdoar, se entender, deixar para trás coisas pequenas. É extremamente importante pensar nisso. Extremamente importante. Então, queridos, presta atenção. Quando esse pastor escreveu esse artigo, após descobrir que estava com câncer, o que ele fez? Uma das coisas que ele até coloca é isso: você vai desperdiçar seu câncer se você não se tornar mais parecido com Cristo Jesus, se você não se aproximar mais de Deus, se a sua fé não foi esbelhada por causa dessa enfermidade. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: as lutas daqueles que pertencem a Cristo Jesus não podem ser desperdiçadas. A Hernandes Dias Lopes, pastor que nós conhecemos bem, né? Eu recomendo vocês escutarem ele na casa de vocês, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz: Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus servos. Quando ele manda o sofrimento para a vida dos seus servos, é porque ele sabe que no sofrimento as pessoas, elas crescem espiritualmente. Crescem espiritualmente. Quando Deus nos prova, quando Deus manda provação sobre as nossas vidas, é com o intuito de nos aprovar. E a aprovação cumpre o papel de nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. Quem se lembra da história de José? José do Egito. José do Egito, queridos, ele era um jovem, talvez entre 13 e 15 anos de idade, quando foi vendido como escravo. Está lá no final do livro de Gênesis, quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi dado como morto para sua família, e os irmãos o vendeu para uma caravana de ismaelitas. Eu não sei como ele foi parar no Egito. Ele foi vendido para o Egito e foi parar na casa de Potifar. Foi parar na prisão, porque a mulher de Potifar achou ele bonito, queria ter um caso com ele se recusou, e a mulher o acusou de tentar seduzir. Ele foi parar na prisão. Um jovem injustiçado, um jovem temente a Deus, e que passa por um grande sofrimento, separação da família, traição dos irmãos, vive como escravo. Porém, Deus era com ele, de tal forma que ele veio se tornar o segundo maior do Egito. Teve um dia que os seus irmãos voltaram, ele reencontrou os seus irmãos. E o que acontece? Os irmãos, ele recebe os seus irmãos e diz: olha, Deus permitiu que tudo isso que vocês estão passando, tudo isso aconteceu para que hoje muitas pessoas pudessem ser salvas da fome. Então José, ele entendeu, José compreendeu que havia um propósito por trás do sofrimento, havia um propósito de Deus por trás de todo o sofrimento que ele havia vivido ao longo da sua vida. Então, queridos, essa é uma história que vai nos mostrar que José é esse homem que encontra no sofrimento o propósito de Deus em tudo aquilo que acontece ao nosso vida. Sabe, queridos, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja porque Deus quer que você chegue aonde você está hoje. Já para pensar nisso? Né? Você
poderia ter tomado tantas decisões, tantos caminhos, mas você foi por esses. Muitos caminhos e muitas das suas decisões talvez não foram felizes e talvez não deram certo na sua perspectiva, porém elas serviram para te trazer até onde você está hoje. Até onde você está hoje. E olha que bênção, você está tendo a oportunidade de conhecer mais de Deus, de crescer no conhecimento de Deus, de os seus filhos possam ter um conhecimento das Escrituras Sagradas, um conhecimento a respeito de Deus. Então, às vezes, o sofrimento ele serve para nos achegar mais próximo do Criador e nos fazer conhecer mais de Cristo nas nossas vidas. Porém, tem pessoas que nada no coração delas. Nada. Tem uma história bíblica de 10 leprosos. 10 leprosos. A lepra, que nos tempos bíblicos era a pior doença, a pior enfermidade que uma pessoa podia ter. E a Bíblia diz que esses 10 leprosos se encontraram com Cristo. Cristo os cura, e enquanto eles estavam indo pelo caminho, eles perceberam que eles haviam sido curados. E diz a Escritura que apenas 2 leprosos voltaram e se prostraram aos pés de Cristo em agradecimento. 2 leprosos não, apenas um. Apenas um, né? Desculpa, boa, eu confundi. Apenas um leproso voltou para dar glórias a Deus, para glorificar o nome de Cristo Jesus por aquela cura que havia acontecido. Queridos, quantas pessoas nós encontramos que nem mesmo milagres de Deus conseguem quebrantar esses corações, nem os milagres de Deus nas suas vidas. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa que passou por um grande milagre da sua vida, um grande livramento, eu disse: olha, Deus, Ele te deu esse livramento. Ele estava com uma enfermidade gravíssima e eu disse: olha, Deus te deu esse livramento, mas não se engane, um dia você terá uma enfermidade e vai morrer. E a grande questão é se esse livramento que você teve vai servir para te aproximar de Deus ou não. Porque tem gente, queridos, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de um grande livramento, não quebranta, é de dura serviço, não se compromete com Cristo. E infelizmente, essa pessoa que eu conversei é uma dessas. Não tem compromisso. Se você conversar com ela, vai dizer: Deus me curou, Deus fez isso por mim, mas não se compromete com Cristo Jesus, não se prostra diante dele, não lhe dá glória, não lhe rende louvores. Ou seja, queridos, o sofrimento não o abençoou. Passar pelo que ele passou, queridos, não foi uma bênção definitiva para a sua vida, porque a bênção definitiva é quando as pessoas passam pelo sofrimento e os sofrimentos os aproximam mais e mais de Cristo Jesus, assim como José. À medida que ele sofria, mais e mais ele ia se aproximando de Deus. À medida que ele ia sofrendo, ele ia se aproximando do Criador, de tal forma que ele encontrou um propósito no próprio sofrimento. Como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Porque Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento, depois de perder família, depois de perder bens, depois de perder a saúde, ele disse: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas o sofrimento me deu uma aproximação com o Criador tão grande que hoje eu não consigo mais te separar. Hoje os meus olhos te veem. Queridos, propósito de todas as coisas que Paulo coloca aqui é nos fazer parecidos, ou seja, cópias de Cristo Jesus nesse mundo. Não se engane, Cristo Jesus é o maior exemplo de alguém que sofre, de um sofredor. Primeiro, quando a gente pensa, a teologia fala de estado de exaltação e estado de humilhação de Cristo, né? Estado de exaltação é esse estado que ele se encontra hoje na glória eterna. O estado de humilhação de Cristo
veio a esse mundo, deixou a glória, veio a esse mundo, viver aqui como um bebê, como uma criança, foi carregado. O Rei do universo, que nasce de uma mulher, vem a esse mundo, e vindo a esse mundo, ele sofre, ele tem fome, ele tem sono, ele tem sede, tá? Ele passa pelos sofrimentos de todo aquele que é ser humano, mas para ele é muito mais, porque ele é o Rei, ele é o Criador de todas as coisas, e o pior de todos os sofrimentos, ele morre na cruz do Calvário, comigo e com você. Quando ele está lá na cruz, ele se separa por um instante do Pai, por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque por um instante, por causa da ira de Deus sobre Cristo, Deus vira as costas para o Filho por um instante. Naquele momento, foi o pior momento da história de Cristo Jesus. Por que ele fez isso? Para que a gente entenda que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele na cruz, ele venceu tudo. Portanto, eu gosto muito de uma música do irmão Lázaro, que ele dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se você está passando por um grande sofrimento, pequeno sofrimento, ou não está sofrendo nada. Lá em casa eu tenho os meus, tenho minhas lutas, eu tenho os meus sofrimentos, que a gente vai enfrentando em oração, que a gente possa entender isso, que nessa vida a gente passa por tempos bons, tempos difíceis, tempos maus, tempos escuros. A vida é assim, como uma montanha russa. Porém, queridos, a gente precisa lembrar que em todos esses momentos o Senhor está conosco. Ele cuida da vida daqueles que são seus. E assim nós podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa